Vamos falar hoje sobre medidas contra a exploração. Neemias 5, do 1 ao 13, nos traz o seguinte texto. Então se levantou o grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios, e agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e na presença destes fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nós te agradecemos e te louvamos por mais uma semana que o Senhor nos permite iniciar. E te louvamos pela oportunidade que nos dá também de meditar na tua palavra. Que seja o teu Santo Espírito nosso mestre nesta manhã, nos ensinando o que devemos extrair de lições a partir desse texto. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você se senta com o seu texto aberto. E a gente vai ter bastante coisa para falar sobre essa questão. Lembrando que semana passada a gente falou a respeito da oposição muito pesada que existia e que foi se intensificando contra aqueles trabalhadores dessa obra, dessa reconstrução dos muros. Não era mais só Sanbalat, não era mais só Tobias, não era mais só Gesem, eram também os amonitas e os asdoditas. E a resposta que Neemias dá, além da oração, é que eles deveriam agir, se defender, mas principalmente lembrar do Senhor, que era o Senhor grande e temível que pelejaria por eles. Nessa primeira porção do capítulo 5, a gente vai ver que Neemias, orientado por Deus, vai administrar uma nova tensão. Inicialmente ele enfrenta a oposição externa e depois ele tem que lidar com uma questão interna, que é o desânimo daqueles homens e daquelas mulheres. Chega um momento que no versículo 10 do capítulo 4, as pessoas começam a dizer, os que estavam em Judá: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos.
nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Então o cansaço foi minando a confiança deles de que aquela obra chegaria até o seu final. E é sempre necessário repetir a mesma coisa. E eu falei por pelo menos 5, 6 vezes que a gente deve lembrar do Senhor. Que cada vez que a gente se esforça e que parece que não vai mais conseguir, lembra-se do Senhor e Ele faz com que a gente vá avante. Seja a menor força que nós temos dentro de nós, seja a oposição que vem de fora, seja a oposição de dentro, quando nós desacreditamos que podemos fazer determinadas coisas, tudo isso perde o seu valor quando a gente lembra o que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele pode fazer. E nesse momento vem uma nova tensão interna, agora uma questão econômica, uma questão financeira, gerada não só por esse fator econômico, mas são várias questões que vão sendo somadas até que chegue esse ponto. E como o próprio subtítulo aí do capítulo 5 diz, são medidas contra a exploração. Então a gente vai perceber que os próprios compatriotas começam a explorar aqueles que estão em menos condições financeiras. Então nós vamos ver quais foram os fatores que levaram a essa tensão interna, a identificação do problema, a solução dada e as lições que a gente pode extrair desse episódio de reconstrução dos muros de Jerusalém. Interessante que quando a gente observa o início lá do capítulo 4, a gente vê Neemias está preocupado com a oposição externa. Aí vem um problema interno. Mas além do desânimo, esse problema de natureza socioeconômica também revelava transações erradas e injustiças. Então a questão que muitas vezes a gente percebe é que não é só de fora que a gente tem desafios, não é só de fora que a gente tem dificuldades, e os inimigos nem sempre são aqueles que a gente menos conhece. Como lidar quando o inimigo está do seu lado? Como lidar quando aquele que tem prejudicado a sua caminhada tem caminhado junto com você? E algumas causas prováveis desse estresse econômico mencionadas são que Judá foi excluído do comércio com seus vizinhos. Então diminuiu o fluxo comercial daquele local. Os agricultores deixaram seus campos porque permaneceram em Jerusalém. Veja comigo o versículo 22 do capítulo 4, quando Neemias ordena que eles fiquem em Jerusalém. Cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Então alguns campos estão sem ninguém, porque os agricultores permanecem em Jerusalém com os seus servos, para que de noite eles sirvam de guarda e pela manhã comecem a trabalhar na reconstrução dos muros. O versículo 3 nos mostra que havia fome. Então, além de você não ter um fluxo comercial costumeiro, além dos agricultores terem deixado seus campos, começa a haver fome entre eles. E os administradores anteriores sobrecarregavam o povo. Aí está já no texto posterior, mas no versículo 15 do capítulo 5, a gente percebe o seguinte texto: mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim, antes de Neemias, oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Então veja, nós temos agora um problema que, óbvio, não se originou ali naqueles 52 dias. O povo não passou a ter fome somente por conta daquele período em que se afastou da sua terra para trabalhar na reconstrução dos muros. Isso é reflexo de todo um grande tempo de opressão e de injustiça. Quando ele fala aqui, tomaram dele pão e vinho e 40 moedas de prata, isso aqui você vai remeter, obviamente, a parte da produção e dos recursos
que deveriam ser destinados na forma de impostos aos governantes. E era muito alto, muito alto. E a gente entende disso. Quando a gente tem um território com uma alta taxa tributária, quando os impostos são além da medida correta, duas coisas podem acontecer. Ou uma grande sonegação, não era esse aqui o caso, as pessoas pediam emprestado para pagar o tributo ao rei, ou então uma grande fome, porque ou você come ou você paga o tributo, não tem como. E esse tributo aumentava tanto, e era um escalonamento de cobranças, e o povo começava a sofrer. Só que quando do deslocamento para a obra, isso se agrava muito mais, porque agora eles não estão mais produzindo, eles não estão nos seus campos. E certamente você ouviu falar na sua vida que o boi só engorda com o olho do dono. Então, se eu saio da minha terra, quem é que vai ter o interesse de fazer aquela terra produzir? Ninguém. Eu que sou o dono estou fora. Me coloquei à disposição da reconstrução dos muros, então ninguém vai ficar fazendo o meu trabalho. A situação era tão ruim que as crianças estavam sendo vendidas como escravas. E as casas e as vinhas estavam sendo hipotecadas, só que o dinheiro estava sendo emprestado a juros. Aqui está uma grande questão, porque eu peço 1.000 e eu esperaria pagar 1.000, mas agora eu estou pedindo 1.000 para devolver 1.500, 2.000, 2.500 e assim por diante. Aqui Neemias percebe que é o próprio povo de Deus que está enfrentando essa situação entre si. Essas medidas que eram intoleráveis eram fruto da incompreensão do próprio povo para com seus compatriotas. Não era o estrangeiro que estava oprimindo. Então aqui é uma tensão totalmente diferente daquela primeira que foi observada no capítulo 4. E como eu falei, é improvável que isso tenha surgido só naquele momento. Muito improvável. Porém, esse projeto de reconstrução intensifica o estresse e leva isso a público. Todos vão saber que quem está participando daquela reconstrução está numa situação difícil, porque pessoas vão ser procuradas para comprar as crianças, pessoas vão ser procuradas para emprestar dinheiro. E aí qual é o grande problema de tudo isso? Para que se juntaram todos aqueles estrangeiros? Diz o versículo 8 do capítulo 4. Eles se juntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão. Porque criando confusão, certamente a obra pararia. Se tudo isso está acontecendo agora no capítulo 5, é uma ameaça séria à conclusão da obra. Se eu não tenho recurso, se eu estou com fome, se eu estou me desfazendo das minhas casas, da minha vinha e até mesmo dos meus filhos, talvez chegue uma hora que eu diga, eu não quero mais estar nessa obra, eu vou livrar minha pele, porque já não está mais sendo interessante estar aqui. E às vezes é esse tipo de coisa que leva a gente a querer parar. É quando a gente compara o que tem recebido de retorno, e aqui eu estou falando de retorno financeiro, e aquilo que tem sido visto pelos nossos olhos. Eu estou trabalhando muito na obra, mas o que é que está vindo de volta? Eu estou me desgastando, eu estou colocando meus bens, eu estou colocando minha força, eu estou dedicando meu tempo. O que é que eu ganho com isso? E muitos vão se afastando, quando a gente não deveria pensar dessa maneira. De fato, é uma séria ameaça à conclusão do trabalho, quando pessoas observam a falta do retorno material e esquecem que o retorno eterno já foi dado. Não é o que eu ganho com isso, é o que eu já ganhei. Eu já ganhei vida,
e vida eterna. É por isso que eu estou trabalhando. É por isso que eu dedico meus bens, é por isso que eu dedico meu tempo, é por isso que eu dedico minha força, é por isso que eu dedico minha vida. Porque Cristo deu a sua vida por mim. Essa era a mentalidade. Mas naquela hora da necessidade, talvez muitos não tenham percebido que era esse o pensamento que deveria ser adotado e não o outro. É fato, meus irmãos, que nesse versículo 1 e 2, nós vemos que a situação era tão difícil que até as mulheres começaram a reclamar com os judeus, contra os seus irmãos, e diziam: nós somos muitos, nós, os nossos filhos, nossas filhas. E agora a reclamação não é: nós somos muitos, mas o trabalho é muito grande e a gente não vai conseguir fazer. A reclamação é: nós somos muitos e nós precisamos conseguir trigo. A gente está com fome. Nós precisamos continuar vivos. Como é que esse povo ia carregar pedras? Como é que esse povo ia reconstruir muros, fechar brechas, sem se alimentar direito? E por que eu falo até as mulheres reclamavam? Porque elas eram parte menor do trabalho. E eram parte menor da iniciativa de estar no trabalho. Foram os homens que convocaram suas mulheres, seus filhos e suas filhas para trabalhar. Eles que lideravam suas casas e convenceram todos os de dentro de casa a colocar a mão na massa. E todos que trabalharam na reconstrução dos muros não tiveram recompensa imediata. Ninguém estava sendo pago para estar ali. Pelo contrário, gente saiu de outras localidades para ajudar. Então, de fato, de imediato ninguém se beneficiaria com aquilo. Já teve alguma situação em que você dentro da igreja pensou assim: por que eu vou fazer isso se eu não vou me beneficiar? Não é nem meu departamento que está envolvido, para que eu vou me envolver? Se eu sou mulher, eu vou ajudar em algum evento da Umasbrac? Faz sentido, né? Se eu sou homem, eu vou me envolver na Menibrac? Não. Por quê? Qual o benefício que eu vou ter com isso? Veja que é sempre o pensamento de: se eu não tiver nenhum retorno, eu não me envolvo. Se eu não ganhar nada com isso, não faz sentido. Para o próprio sustento e para pagarem os impostos, muitos tiveram de fazer empréstimos. Veja o que diz aqui o versículo 4. Houve os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre terras e vinhas. Veja, esse povo aqui não é aquele que diz: já que a cobrança é muito alta, eu vou deixar de pagar. Não. O povo de Deus não sonega. O povo de Deus pede emprestado, mas paga. Mantém-se firme, mantém-se íntegro, mas com dificuldades. Não quer dizer que porque eles pagaram, eles tinham condições. Eles faziam o certo, mas estavam tendo dificuldades extremas. Os seus terrenos não estavam rendendo na sua ausência. Aqui nós vamos identificar 4 grupos. Primeiro grupo que compunha essa situação, esse cenário de crise econômica: os que não possuíam terra, mas precisavam de alimento. Nem todo mundo aqui era dono de terra. A gente falou dos perfumistas, dos ourives. Nem todo mundo aqui trabalhava com agricultura, mas tinha que comer também, né? E aí? Eu não tenho terra, não estou exercendo minha profissão, não estou ganhando, como eu vou comer? Segundo grupo, pessoas que tinham dificuldade em alimentar as suas famílias, embora possuíssem propriedades. E a necessidade era tão avassaladora que eles hipotecaram as suas casas e campos para comprar comida. É o que está lá no versículo 3. Houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Imagine você chegar ao ponto de dizer o seguinte: o que eu preciso agora é comida, não me importa mais meu teto, vou hipotecar minha casa, porque eu preciso comer.
É grave. Como é que isso se resolve? O quarto grupo era formado por judeus ricos que exploravam os seus irmãos e irmãs judeus. Tomaram suas terras e filhos como garantia. Veja o que aqui diz aqui o versículo 5. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas. E os nossos filhos são tão bons como os deles. Todos estão no mesmo patamar. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Eu já hipotequei. Eu já vendi. Já tem outro no lugar. Eu não tenho o que fazer. Eu já perdi casa, eu já perdi vinha, eu já perdi terra. E agora eu estou perdendo meus filhos. E como é que eu vou resgatá-los? Não sei, porque eu não tenho mais dinheiro. Eu estou preocupado com comida, mas eu estou perdendo tudo que eu tenho, até o que não é material. E veja, quem tem a garantia da terra e dos filhos dos outros? Os próprios compatriotas, aqueles que são da mesma carne. Levítico 25, 39 e 40 nos mostra como deveria ser diferente isso. Também, se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você e vender-se a você, não faça servir como escravo. Esse é o primeiro ponto, versículo 39. Muitos se tornaram pobres, ok. Muitos se venderam como escravos. Mas você não deveria, enquanto compatriota, enquanto pessoa da mesma família, fazer com que aquela pessoa servisse como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Se deveria tratar como um trabalhador diarista, isso significaria que ele receberia um salário. Não é trabalho escravo. Se seria um estrangeiro que trabalharia com ele, da mesma forma, para que daquele pouco que ele recebesse com o trabalho, ele pudesse ir se reerguendo. Mas ali a opressão se tornava ainda pior, porque além de já ter vendido tudo, eles se tornaram escravos e não recebiam por aquilo. Ele diz: até o ano do jubileu ele trabalhará para você, porque depois disso ele seria livre. Mas é fato que toda essa situação trouxe vergonha para aqueles que estavam perdendo suas terras, mas trouxe fome, e essa fome, que é relatada no versículo 3, costuma ser um sinal do juízo de Deus. Por que eu digo isso? Porque a gente observa textos como Deuteronômio 11, 16 e 17. Olha o que ele diz: tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará a sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Eu não estou querendo dizer que esse povo aqui se entregou à idolatria e por isso o Senhor fechou os céus, não choveu e não deu colheita. A situação é outra. Mas a questão é que talvez essa fome aqui seja o juízo de Deus sobre o fracasso dos líderes em fazer o que era correto. Os líderes anteriores a Neemias não fizeram o que era correto. Esse povo aqui estava enfrentando as consequências de maus governos, de más administrações, da insensibilidade daqueles que só pensam em juntar riquezas para si e não pensam no bem coletivo. Infelizmente, é um juízo que se recebe. E sim, da parte de Deus, que é quem permite que isso aconteça, para que o povo também abra os olhos, para que o povo também sinta: por que eu estou passando por isso agora, se eu estou fazendo a obra de Deus? Se eu estou me dedicando à reconstrução do muro, não era para estar acontecendo isso comigo.
Só que você não tinha o suficiente para se manter durante tanto tempo, quase 2 meses. Por quê? Porque você tinha altos padrões de taxas a serem pagos. Para você manter suas vinhas, para você manter suas terras, você tinha que dar muita coisa para aqueles que não eram os que ajudavam você a cultivá-las. No versículo 4, quando eles dizem que pegaram dinheiro emprestado até para pagar o tributo ao rei, esse tributo era sobre a propriedade que eles não estavam podendo pagar, a menos que eles hipotecassem sua propriedade para levantar fundos. Além do pagamento desse tributo, a ação de hipotecar as terras visava comprar trigo. E aí você pode dizer, mas por que tanta agonia para comprar trigo? Qual é a alimentação básica de todo mundo até hoje? Pão. A coisa mais simples que você pode fazer com trigo. Mas o trigo também faz outras coisas para nós. Hoje a gente tem a disponibilidade de, com o trigo, fazer biscoitos, outros tipos de cereais, coloca ele em várias coisas. Mas o mais básico era o pão. Por isso aqui que no versículo 15, Neemias está dizendo que os primeiros governadores antes dele oprimiram o povo e tomaram dele pão. Porque qual era a base da agricultura desse povo aqui? Era trigo e uva. Então você tinha plantações de trigo e vinhas. E o que eles estavam precisando agora? Recuperar justamente o que era básico para eles, porque nem o básico eles estavam tendo. Então, quando eles dizem, nós precisamos vender tudo para comprar trigo, é porque eles só queriam o básico, para se manter vivos. É isso que ele diz no versículo 2, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Era disso que estava dependendo a integridade física deles. E é fato que quando se passa por uma grande fome, o raciocínio não é o mesmo. Certamente você, se já passou por algum momento de baixa financeira e alguém veio e cortou sua luz, você não se desesperou tanto, porque você pensava, se eu conseguir pelo menos o dinheiro de uma conta, eles podem vir religar. Você ficava um pouco aperreado pelo que estava na geladeira, mas era tão pouco que você disse, não, vai dar. Fala com o vizinho, bota as coisas na geladeira do vizinho até que venham religar. Você dava um jeito, a vida seguia. Se viessem cortar sua água, você talvez pedisse a alguém um balde de água para se virar durante um dia até você conseguir pagar. Mas e sem comida? Você fica louco. Porque você começa pedindo, você começa solicitando dos seus familiares, mas chega um momento que você não tem mais a quem recorrer. Infelizmente a gente vê, inclusive nas ruas de Campina Grande, pessoas que já tinham seus trabalhos, pessoas que têm até formação acadêmica, e que às vezes chegam no vidro do seu carro e dizem assim, olha, eu não sei nem como dizer, eu estou com vergonha de estar fazendo isso, mas eu estou aqui só para pedir por conta dos meus filhos. Eu não quero dinheiro, se você puder me dar algum alimento. Certamente você já passou por alguém que falou sobre isso. Ele não queria R$1, R$2, ele não queria uma pratinha. Se você tivesse ali uma sacola com pão, um biscoito, alguma coisa que pudesse aplacar a sua fome, já era suficiente. Infelizmente a gente também já viu pessoas acabando na prisão porque assaltaram o mercadinho, pegaram um pote de margarina, um saco de pão, porque a fome afetou isso aqui. Eu não sei nem o que eu estou fazendo, eu só quero comer. Eu estou vendo meu filho dizendo assim, pai, eu quero um pão, e eu não tenho para dar.
Eu estou vendo as pessoas de dentro de casa dizendo assim: o que é que vai ter hoje para almoçar? Não sei. Abre as portas assim do armário, você não tem nada. E aí? Não estou dizendo que é certo você sair para roubar para comer. Eu estou dizendo que a situação de necessidade às vezes leva o homem a fazer coisas que ele não deveria. E nesse momento aqui, eu apelo para o capítulo 4. No momento de maior necessidade, o que a gente deve fazer? Lembrar de Deus. Porque a gente deve lembrar de textos como que diz: eu fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo necessitado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu também nunca vi. E eu espero não ver, porque eu confio num Deus que é fiel. Às vezes a gente esquece, a gente coloca no vidro da janela, a gente coloca no para-choque do carro. Deus é fiel, mas a gente esquece que isso é verdade na vida da gente. Não é vergonhoso a gente dever uma parcela do carro, da casa, ter até a luz cortada se for o caso. Tem momentos da vida da gente que são de baixa mesmo. Tem momentos que a coisa aperta. Nós somos assalariados. Eu acho que não tem aqui ninguém milionário. Eu espero que também ninguém tenha jogado na mega da virada esperando ser milionário. Porque a única forma da gente ser milionário é a gente pensar na riqueza que nos espera pós essa vida. A gente é rico da graça de Deus. E a gente tem uma viva esperança que nos faz sentir ricos. De fato, é isso que nós somos no Senhor. Mas aquele povo não tinha muito mais o que fazer. Não tinha. Naquele momento, faltava tudo na visão deles. Mas não faltava uma coisa: a proteção de Deus. A situação da escravidão aqui é difícil de ser tratada, mas de acordo com o texto que eu já li aqui de Levítico 25, 39 ao 40, mas aí a gente pode ir até o 43, um homem na antiga comunidade pactual que empobrece pode vender a si próprio. Eu estou numa situação de pobreza, eu posso ser seu escravo, então eu posso me vender a você, eu posso ser seu trabalhador, e juntamente com a sua família ele pode se recuperar financeiramente. Lembra do que eu falei? Se o seu concidadão o tratasse como um trabalhador diarista, ele ia se recuperando financeiramente aos poucos. Ele poderia não ter o que ele ganhava com a sua propriedade, mas ele teria o suficiente para ir se equilibrando. Então ele seria um trabalhador de aluguel, não escravo. O erro aqui nos dias de Neemias é duplo. Primeiro, só as crianças estavam sendo vendidas. Veja comigo aqui o versículo 5. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Quem deveria estar se entregando para o trabalho? Os homens, e não seus filhos e filhas. Então só as crianças estavam sendo vendidas. Isso resultava na ruptura das unidades familiares. Porque o homem continuava trabalhando, a mulher continuava trabalhando na reconstrução do muro, mas as suas crianças estavam na mão de outros. Segundo, as crianças não eram tratadas como trabalhadores de aluguel, e sim como escravas. A continuação do texto diz: algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Então, tanto quem se vendia ao trabalho, quanto quem adquiria o trabalhador, estava agindo de forma errada. Identificamos o problema. Agora tem que ser corrigido. Versículos 6 e 7. Quando Neemias escuta isso, ele fica muito irritado.
fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Quando você está irritado, você pensa direito? Não, não pensa. Com cabeça quente você não raciocina, você fala o que não deve, você faz o que não deve. Olha o que Neemias vai dizer no versículo 7. Depois de ter pensado bem a respeito. É assim que age o homem de Deus. Não é no calor das coisas. Se ele diz, eu fiquei muito irritado. Imagine esse homem irritado. Ele poderia tomar algumas medidas contrárias à orientação de Deus. Mas ele diz, eu pensei bem a respeito disso. Leia-se. Eu falei com Deus. Eu ouvi a sua voz. E pensei sobre a situação. E aí, ele diz, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. Ele diz, sem meias palavras, vocês são exploradores. E eu tenho base escriturística para dizer isso. Porque a lei diz que vocês não deveriam estar agindo assim. Foi o que a gente leu em Levítico. E ele diz, e convoquei uma grande assembleia contra eles. Isso é um passo ousado da parte de Neemias. Porque esse tipo de ajuntamento, convocação ou assembleia era equivalente a uma assembleia geral da igreja. Em razão de todos os indivíduos e adultos daquela nação serem também membros professos da religião nacional. Ele estava convocando a igreja para falar com eles. Calvino considera a raiz hebraica da palavra equivalente à igreja no Antigo Testamento. Reger por assembleia era muito comum na época de Moisés. O costume cai em desuso na época dos juízes e dos reis, mas volta depois do cativeiro, como a gente pode ver em Esdras e aqui em Neemias. Então, convoca-se para mostrar o que está sendo feito, para conversar sobre a situação, para resolver a situação. Se você identifica um problema no meio do povo, você precisa agora trabalhar esse problema e corrigir. Não é simplesmente Neemias ouvir o clamor daquele povo e dizer assim, esse povo reclama de tudo. Esse povo é insatisfeito. Esse povo sempre tem alguma coisa para dizer. Não, é dizer, eu ouvi e eu dou razão. E tem que ser corrigido. O que é que eu sou desse povo? Pela misericórdia de Deus, eu sou o líder. Então sou eu que tenho a responsabilidade de fazer alguma coisa. Vou convocar a assembleia contra eles. E ele disse, versículo 8 e 9, nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. Ele está falando, os estrangeiros, tinham muitos de nós aqui como trabalhadores. O que a gente foi fazer? Pagar suas dívidas e resgatá-los. E agora, vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Ou seja, vocês estão fazendo com que a gente regrida no tempo e tenha que pagar de novo, resgatar de novo, só que agora não da mão dos gentios, mas da mão de vocês? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Porque eles sabiam que estavam errados. Eles sabiam que era exatamente isso que estava acontecendo. Veja só, a administração anterior a Neemias estava resgatando da servidão judeus mantidos escravos nas nações vizinhas, alguns talvez desde os dias de Nabucodonosor. Mais recentemente, eles estavam redimindo os judeus vendidos como escravos por seus concidadãos por causa da impossibilidade de saldar as dívidas. Então Neemias acusa eles de explorarem seus irmãos e fazer o oposto que Neemias tentava fazer. Era Neemias remando contra essa maré e eles voltando. Eles não estavam agindo como irmãos, mas como senhores de escravos. Enquanto Neemias estava ajudando os seus irmãos judeus a ficarem seguros nas suas terras, os nobres e magistrados estavam vendendo.
e vender escravo judeu para gentios, sob qualquer circunstância, era contra a lei de Deus. Quando você sabe que está errado, e alguém mostra o teu erro, o que é que você faz? Fecha a boca. O silêncio dos nobres e magistrados foi uma admissão de culpa. Eu não tenho o que fazer. Se calaram e não acharam o que responder. Você não vai argumentar, você está errado mesmo. Agora, eu quero abrir um rápido parênteses aqui. Eu já escutei de algumas pessoas sobre a relação de trabalho entre irmãos. E a gente precisa mudar isso. Eu já escutei de patrões crentes dizendo assim: eu prefiro trabalhar com ímpio do que com crente, porque o crente dá dor de cabeça demais. Por que dá dor de cabeça? Às vezes porque no popular mistura as tintas. Eu estou trabalhando para meu irmão, ele é meu irmão, ele vai entender se eu faltar um dia ou outro, né? Se eu sair mais cedo. Aí começa a abusar da paciência do patrão. Lembre-se, ele é seu irmão em Cristo, mas ali ele é seu patrão. Você tem que respeitá-lo como patrão e fazer a sua obrigação de funcionário. Ele não vai lhe dar algumas vantagens porque você é da mesma fé que ele. Ele tem que lhe tratar como qualquer outro dos seus funcionários, com equidade, não com favorecimento. Então você que é crente e trabalha para um crente, trabalhe mesmo, faça a sua parte, e só espere de seu patrão crente um tratamento igualitário, correto, justo. Mas também tem aqueles que dizem assim: eu também quero trabalhar para crente não, porque crente parece que diz assim, ele é irmão, então eu vou botar um bocado de atribuição para ele, porque ele é irmão, né? Ele sabe que eu estou fazendo isso porque eu preciso crescer, né? E eu crescendo, ele cresce junto. Então ele pode fazer o serviço de duas pessoas ganhando por uma só. Às vezes tem gente que diz assim: meu irmão, não encare isso aqui como um trabalho não, isso aqui é um ministério. Eita, explora, usando o nome de Deus para sugar a sua força de trabalho. Entenda uma coisa, você que é patrão de funcionários crentes, você tem que utilizar dele como uma ferramenta para o seu crescimento, mas oferecendo possibilidade de que ele cresça também. Não queira nenhum minuto a mais de trabalho dele, a não ser aquilo que o combinado. Se ele é seu empregado da CLT, 8 horas de trabalho, jornada de no máximo 44 horas semanais. Ah, meu irmão, mas eu estou precisando aqui de uma horinha extra. Tudo bem, pague a hora extra. São 12 horas de trabalho, são 12 horas pagas. O combinado nunca sai caro. E quando você trabalha de acordo, principalmente com o que Deus expressa na sua palavra, você não somente dá a oportunidade de emprego, mas você abençoa quem trabalha com você. E a gente acaba com esse discurso de que trabalhar crente com crente dá errado. Tem que dar certo. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas. Nós professamos a mesma fé. Por que nós não podemos estar juntos em relações de trabalho também? Neemias aproveita o silêncio dos nobres e magistrados para enfatizar que a sua falta de temor a Deus deu às nações gentílicas a permissão para zombar dos judeus. Versículo 9. Não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos os gentios? É isso que acontece quando eles percebem que nós não estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Eles que não são nem tão conhecedores assim da palavra,
ganham terreno sobre nós e, com toda a possibilidade, vão zombar, vão escarnecer daqueles que deveriam estar sempre juntos, sempre coesos, com o mesmo objetivo. No versículo 10 ele diz: também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas por favor, vamos parar com essa exploração. Neemias aqui está fazendo o seguinte: ele está mostrando que até ele e os seus companheiros também emprestaram dinheiro para os que estavam necessitados, mas não fizeram como os nobres e magistrados, não cobraram juros. Então o que ele está dizendo? Não, o problema não é que vocês emprestem e depois queiram de volta o empréstimo. Não, o problema é que vocês explorem esses irmãos, que cobrem juros sobre eles, sabendo que eles não têm hoje nem para o básico, e que vocês tomem os seus filhos e filhas como garantia pelas suas terras e pelo seu trabalho, e coloquem eles como escravos. O que ele coloca é o seu exemplo pessoal. Vejam a diferença entre eu e os meus companheiros e vocês, é que a gente teve a mesma atitude de emprestar, só que a gente isentou de juros. Então ele exorta eles a seguirem o seu exemplo pessoal. No versículo 11 ele diz: peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Uma pancada para esses nobres e magistrados. Quando ele fala que restituir as terras, as vinhas, os olivais e as suas casas, era tudo que eles tinham dado como garantia. Eles tinham hipotecado para comprar trigo. Devolva. Devolva. E é essa porcentagem do dinheiro, que em algumas versões vai ter o centésimo do dinheiro, é porque esse juro era calculado mensalmente. Ele deveria ser cobrado 1% ao mês e não exceder 12% ao ano. Mas, embora alguns receberam sim a taxa de juros cobrada a 1% ao mês, esse percentual seria excepcionalmente baixo para o Império Persa, onde era comum cobrar 45% anual de juros. Então tinha gente que poderia, apesar de não se especificar a taxa no texto, mas poderia sair de 12 para 45, porque você tinha outro território que cobrava esse tipo de taxa. Então ele diz: não estou fazendo nada demais, eles também cobram, então se vocês pedirem a eles, é isso que vocês vão pagar. E aí, veja como é complicado. Eu não vou nem falar de pessoas convertidas que emprestam dinheiro e às vezes cobram juros, deixa isso para lá. Mas eu vou falar de que muitas vezes, na necessidade do irmão, tem gente que se aproveita. A pessoa está passando necessidade e diz assim: olha, eu tenho esse tablet aqui para vender, eu estou precisando muito menos dele, a minha necessidade agora é pagar contas, é fazer exames, é comprar remédios, enfim. Ele custa 2.000, mas eu estou vendendo a 1.500 para vender logo e ter logo esse dinheiro para resolver minhas situações, minhas pendências. Você sabe que ele vale 2.000, e que se você pagasse 2.000 estava perfeito, mas o 1.500 é a necessidade. Ao invés de você pagar os 1.500 e dizer assim: estou ajudando o irmão e ainda estou ficando com um produto bom, você diz assim: não dá para fazer um menos não? Uns 1.000zinho. Por que você fala isso? Porque você sabe que a necessidade é tão grande que ele vai aceitar qualquer valor. Mas você está jogando com a necessidade do seu irmão. Não faça isso não. Ao invés de pedir 1.000,
diga assim: meu irmão, vale quanto? 2, né? Então eu vou pagar os 2, que é o preço justo. Eu sei que sua necessidade clama por 1.500, mas se eu tenho os 2, eu vou dar os 2, porque eu não quero tripudiar em cima da sua situação. Eu não quero me valer, tirar vantagens da sua necessidade. É assim que a gente precisa agir. Porque depois não venha dizer: eu abençoei o irmão com R$1.000 e ainda saí com um produto bom que valia 2. Ainda sai contando vantagem para outras pessoas. Aqui ele vai mostrar 3 coisas que deveriam ser restituídas também. Além da porcentagem do dinheiro, o a mais, ele fala do trigo, do vinho e do azeite. Por que ele fala nessa sequência? Porque era a sequência da colheita. Primeiro se colhia o trigo, então as uvas e finalmente as azeitonas maduras. Então, à medida que fossem sendo colhidos, os produtos deveriam ser restituídos. Isso necessariamente seguiria a instrução para restituição encontrada em Levítico 6, versículo 5, a parte B, que diz: restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a 5ª parte, 20%. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Então, você vai entregar. E você não vai só entregar tudo que ele tinha, você ainda vai dar a 5ª parte. Qual era essa 5ª parte? Quando ele diz: você vai devolver as terras, as vinhas, você vai devolver também os olivais, as casas e a porcentagem do dinheiro. Devolva tudo. Naquele momento que ele fala sobre isso, e eu não vou dizer simplesmente que ele pede, apesar da expressão aqui ser: peço que hoje mesmo vocês restituam, mas eu vou dizer, ele ordena que isso seja feito. Aí o que os magistrados e nobres respondem? Vamos restituir, nada pediremos deles, faremos o que você está dizendo. Se parasse até aqui, estava tudo certo? Estava. Vamos confiar que eles vão fazer isso mesmo. Até porque eles se calaram e não acharam o que responder, depois que o pecado deles foi colocado à vista de todos. Mas era necessário que isso ficasse sacramentado naquele momento, para que eles não voltassem atrás. Bem amarrado, como a gente diz. Então ele chama os sacerdotes e, na presença deles, faz com que eles jurassem que fariam o que prometeram. É nesse sentido. Então esse juramento é uma renovação do compromisso de guardar a lei de Moisés no que diz respeito a empréstimo e dívida de escravidão. É como dizendo o seguinte: vocês vão voltar a fazer aquilo que vocês já deveriam ter feito desde o começo, mas já que vocês não fizeram, a partir de agora vocês vão jurar perante os sacerdotes que vão cumprir a lei segundo a qual nós estamos vivendo. O erro foi identificado e foi tratado, e o errado deveria ser corrigido. A proposta de Neemias foi simples: devolver o que foi levado, até mesmo o juro que foi exigido. Então eles aceitam os termos, concordam em corrigir o erro e restaurar o que foi tomado, fazendo o que Neemias pediu. Mas para terminar, o versículo 13 que nos diz o seguinte: também sacudi o meu manto. Na versão revista atualizada você vai ter sacudi o meu regaço, mesma coisa. E ele disse que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa, que assim seja sacudido e despojado. Toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. O sacudir do manto era um ato de natureza simbólica, um método comum utilizado naqueles dias para reforçar um conceito ou uma ideia. Então, eles prometem fazer o que Neemias pede, eles juram perante os sacerdotes, e Neemias sacode o seu manto, confirmando que aquilo ali é de fato o que será feito.
E o ato de Neemias também teve o propósito de ser uma lição para aqueles que voltassem atrás na sua promessa. Porque o que ele diz? Que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Então você prometeu, você jurou, mas se você não cumprir, que Deus sacuda você para fora da sua casa e do seu trabalho, porque você voltou atrás na sua promessa. Essa era a mensagem do ato simbólico de Neemias. Toda a congregação respondeu amém. Mas esse amém foi só porque concordavam, ou foi só porque no final de uma ação como essa deveriam dizer amém? É o amém talvez que a gente às vezes diga depois de uma oração, mesmo que a gente não tenha nem prestado atenção na oração, mas todo mundo disse amém, eu digo amém também. Era um amém sem propósito? Era um amém solto? Não. Eles estavam dizendo que assim seja feito. Eles estavam concordando e se dispondo a também fazer parte deste novo cenário, dessa nova combinação, desse novo concerto que foi feito entre eles. É tanto que eles louvam ao Senhor. E o que fazem depois? Fazem segundo a sua promessa. O amém é comprometido. É dizendo, nós vamos fazer exatamente como foi falado. Nós vamos honrar essa promessa. No fim das contas, surgiu uma situação difícil, uma tensão interna, muito mais pesada do que o simples desânimo, o cansaço, enfim. O que o líder fez? O que o líder deve fazer? Identificar, tratar e corrigir. O erro está apontado. Ele precisa ser tratado para que não volte a acontecer. Quem o fez é corrigido. Para quê? Para que volte a acertar. Para que se restaure o espírito que estava no coração de cada um daqueles irmãos no começo da reconstrução. Todos estavam dispostos, todos estavam com vontade de ver aquilo que ansiavam há 142 anos finalmente de pé. Tanto é que em 52 dias eles fazem. Mas era necessário que todos estivessem em concordância. E essa concordância envolvia também a questão financeira. Envolvia essa questão do trabalho. Envolvia a questão da lei. Que em cada momento que na nossa vida a gente tropeçar, que a gente lembre disso. Não basta identificar o erro. Ele tem que ser tratado e corrigido. Falando em relação aos nossos pecados, eu sei que se a gente confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu gosto de juntar esse versículo com aquele outro, que todo o que se arrepende, que confessa e que deixa, alcança misericórdia. Porque às vezes a gente confessa, aí a gente pede perdão, mas volta a fazer. Mas aquele que corrige o seu erro e deixa, esse receberá misericórdia. Que em nome de Jesus sejamos esses. Que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre nós.